Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série. Entrando na segunda semana de reabilitação e os objetivos de tratamento são fazer a manutenção da primeira semana, que é continuar a liberação miofascial. Devido a essa paciente estar com colar cervical, ela ainda continua tendo os pontos gatilhos em região de cintura escapular. Por quê? Pelo medo se essa cirurgia vai ficar bem ou não e pela fraqueza muscular. Ela vai fazer o retorno na próxima semana ao médico e aí eu saberei se eu vou poder tirar esse colar cervical dela ou não. E dando continuidade, entramos aí na segunda semana e agora é hora de quê? De novamente analisar, né, os movimentos e ver como é que essa paciente ela se encontra. Então eu vou ver a amplitude de movimento. Aqui repare que da primeira semana para a segunda houve uma grande melhora, né, está com amplitude completa. Vou analisar novamente a amplitude de movimento da cervical. Vou ver como é que esses tecidos estão se movendo, vejo se tem restrição, né? Vejo como é que a pele está se movendo, observa as pregas cervicais, tá? Faz aquela análise novamente. Todo início de semana tem que ser feito a análise, tá? E primeira semana enfatizamos muito, né, a liberação miofascial de cervical, né, de cintura escapular, e aí não se esqueça de membros inferiores. Aqui no caso estou realizando um pouquinho, né, estou fazendo uma avaliação de membros inferiores, vendo como é que está o alinhamento de quadril, porque a paciente ela tem lesão referida em joelho, que é um pós-operatório de meniscectomia bilateral, e assim como ela tem uma lombalgia, tá, que são as dores que ela referiu aí durante a avaliação. E aí você pode estar se perguntando por que eu devo, né, apesar de ser a segunda semana ser muito cedo, eu tenho que ficar avaliando, eu tenho que ficar, né, mexendo nessa parte inferior? Sim, você deve. Lembre-se, qualquer, né, mudança dentro da estrutura da coluna ou outras articulações, isso vai gerar um impacto sempre na viga mestre, que é a coluna vertebral. Então por isso que é importante e um grande passo para você fidelizar seu cliente, porque o seu cliente ele não quer só saber que você trate a lesão. Na verdade, todo cliente vai na fisioterapia esperando um atendimento global, né? Porque ele entende também que o corpo ele é um carro, é como se fosse um carro, perdão. E então as engrenagens funcionam juntas. Então deve priorizar aí essa liberação. Ela tem uma assimetria de quadril. Eu vou fazer uma pompagem primeiro para ajudar a relaxar um pouquinho o quadril de quadrado lombar, tá? Vou sempre fazer bilateral, né? Vou começar a aliviar, é o início da semana, então sempre cai bem uma liberação miofascial, né? O aliviar e o alinhar, tá? E aí esse paciente ele vai começando a sentir que você atende bem, você entende da lesão dele, e isso gera, né, uma boa experiência, liberta emoções, isso vai gerando a confiança cada vez mais do seu cliente. Vou fazer a inibição do diafragma, tá? Para que a caixa torácica ela tenha uma boa expansibilidade, tá? Liberação um pouquinho de músculos do abdômen, reto, ilho-psoas, ok? E pensando nas funções musculares, né? Porque vou enfatizar durante todo o processo de reabilitação a liberação miofascial dos músculos abdominais, porque a tensão em região abdominal muda o posicionamento das curvaturas, né? Ele altera as curvaturas vertebrais, né? E então no caso da avaliação os achados foram cervical anteriorizada, protusão de ombro, né, anteriorização do quadril, ou seja, anteriorização do quadril, existe uma retração de músculos abdominais. Paciente liberada, tá? Vou continuar investigando dores, pontos gatilhos. Agora vou fazer uma liberação de ponto gatilho, que ele é essencial para liberar a dor lombar, que é o que
quadrado lombar, né? O quadrado lombar retraído, ele vai inclinar lateralmente o tronco, ao mesmo tempo vai fazer uma leve rotação. Isso pode gerar aí futuramente até uma escoliose nessa paciente. Nunca deixe de, nunca evite dores, tá? Por mais que a paciente não refira, é importante fazer uma investigação, né? Fazer anatomia palpatória, vir fazendo, né, toda a liberação de todos os trajetos, de todas as cadeias musculares, como é no caso um pós-operatório de cervical, só que eu tenho que pensar, né, nessa paciente como um todo. Se ela tem lesão associada, provavelmente ela vai ter tensões musculares. Essa paciente, durante a avaliação, sabendo que ela tem as lesões associadas, mas ela não me referiu dor lombar, tá? Então, no caso, é a ênfase, né, a energia que eu vou depositar em cima do pós-operatório, né? Porque para que tudo melhore, eu preciso que o corpo esteja em harmonia. Não adianta só liberar cervical e cintura escapular membros superiores e o resto do corpo está totalmente retraído, tensionado, que vai, né, futuramente não tem outra saída, que é causar tensão muscular. Se existe tensão muscular em membro inferior, a tendência é essa tensão muscular subir. Vou liberar trato iliotibial também, né? O atrito do trato iliotibial, ele pode gerar dores tanto na coluna lombar, assim como a dor em joelho, né? É um ponto gatilho aí muito interessante, que o ponto gatilho de quadrado lombar junto com o tensor da face lata, ele vai atritar o trato iliotibial. E o mais importante nessas primeiras semanas de reabilitação é o que? É dar uma ênfase em relaxamento mesmo, em aliviar as tensões, né? Porque imagine você com pós-operatório, tá? Essa paciente, ela mora sozinha, então o medo que ela tem de o quê? De algo dar errado nessa cirurgia, né? De fazer movimento, de ficar sentada errado, deitada errado. Então ela depende dela mesma para fazer tudo. Isso gera o quê? Tensões musculares. Tensão muscular em membros inferiores, porque quando vai sair de casa para ir à fisioterapia, vai de ônibus, vai de Uber, isso gera uma tensão, né? E aí isso tem que fazer o quê? A gente tem que fazer essa liberação, tá? É criar um vínculo. E nós, fisioterapeutas, e você, educador físico, pense nisso, que quando a gente faz o toque em alguém, a gente começa a criar um vínculo. É como se a gente abrisse portas para que esse paciente ele comece a se soltar conosco, né? Para você começar a conquistar mesmo, porque esse é o nosso trabalho, é pôr a mão, é mostrar para o paciente que existe alguma dor, então essa dor tem que ser aliviada. Fazer a liberação sempre bilateral, tá? Não se esqueça, nunca pense em liberar um lado só, né? É sempre bilateral. E cá entre nós, qual paciente, né? Qual cliente ou aluno que chega a um local e após receber uma bela de uma liberação miofascial não vai, né, ficar com você até o final do tratamento, ou na verdade a gente fideliza ele, né, porque é isso que todo cliente espera de nós, principalmente fisioterapeutas, que exista esse contato, né, esse tato com a pele, essa liberação miofascial, tá? Estou fazendo uso de um acessório para fazer a massagem, porque essa paciente, ela não, né, vamos dizer que ela não está com a roupa adequada, porém, como ela está vindo direto do trabalho, né, no caso ela vai para o trabalho depois, aí no caso a gente adapta, porém não deve deixar de fazer. Lembre-se disso, dar o máximo que você pode para o seu cliente. Outro ponto de grande importância dentro da reabilitação do pós-operatório da cervical é o que? É você estimular a curvatura cervical adequada. É uma paciente que tem, né, muita anteriorização. Então eu tenho que ter um cuidado de quê? De manter, quando ela estiver deitada, a curvatura normal da cervical. Aí no caso vou fazer o uso da toalha. Vou pôr ali, só para criar uma leve curvatura, né? Para esse corpo, para esse pescoço também relaxar. Vou continuar fazendo liberação miofascial,
né? Segunda semana, primeira semana foi dada a ênfase mais em membros superiores, então agora eu vou descer um pouquinho, porque também se eu ficar dando muita ênfase só na cervical, isso vai gerar uma sensibilidade, né? Por estar muito tempo mobilizando, manipulando. Não que eu não tenha feito a liberação cicatricial, isso aí é de praxe, é como se eu estivesse fazendo um aperto de mão quando o cliente chega no setor. Vou fazer o alongamento passivo de algumas musculaturas, tá? Aqui no caso fazendo um pouquinho de alongamento da coluna lombar. Vou analisar a rotação interna de quadril, fazendo uma distração. Vou comparar com o lado contralateral, ver se existe alguma restrição de movimento no quadril, né? Ver como está essa mobilidade de quadril. E agora vou iniciar um pouquinho de exercícios respiratórios com ela, né? Que é o início das ativações musculares. Então, essa segunda semana, a ênfase vai ser de manter esses músculos relaxados e fazer algumas ativações conscientes. No caso do que? Aqui, respiração, né? Se eu ajudar ela a respirar corretamente, fazer a expansão do tórax, depois fazer a respiração, né, contraindo, forçando o core, isso eu vou gerar uma mobilidade da caixa torácica, né, manutenção das curvas vertebrais e ativação do centro de força, que é a ênfase que eu quero agora, tá? O contato com o médico, ele é de extrema importância para quê? Para saber o que você pode ou não de fazer de atividade com o paciente, né? Exemplo, às vezes você quer inserir um agachamento, quer fazer uma isometria de membros inferiores, sendo que o simples vai ser mais importante, que no caso é o quê? Fazer uma respiração consciente, fazer a paciente, né, fazer o seu aluno respirar corretamente, né, suprir a expansão pulmonar com oxigênio suficiente para fazer, né, a troca gasosa. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um início de atividade ali e isso vai trabalhar os músculos respiratórios. Então, vou trabalhar esternocleido, né, escalenos, diafragma, intercostais. Isso. O tato, ele é sempre importante, né, com o paciente, no início, nos primeiros exercícios de respiração. E aí, você vai dando o estímulo necessário para ela contrair. Orientar bem o paciente, sempre, constante, faz parte da ativação, lembra-se disso, tá? Ali do método 5As, a ativação, ela é o que? É orientação, né? Você orientar, você estimular esse paciente, esse seu aluno a trabalhar corretamente os músculos e dar ênfase aonde deve ser feito a ativação, né? E não só fazer por fazer. Esse é o diferencial aí de grande importância para ajudar a fidelizar, porque se você só passa um exercício sem dar muita ênfase, só por dar e não orienta, isso não vai ficar meio solto no ar, né? Na nuvem, então isso não vai ser uma orientação bem feita. Pedir aqui para a paciente tirar a máscara, tá? Porque é para ela efetuar a troca gasosa corretamente, tá? Vale ressaltar. E continuo a orientar essa paciente sempre. Repare aí que eu estou estimulando bastante ela, oriento porque que ela tem que fazer a respiração corretamente, né? Agora eu tiro a mão e observo se ela está fazendo a expansão do tórax, assim como a expiração correta. Baixando a caixa torácica, tá? Vou fazer séries de 5 séries de 5 respirações, 10 séries de 5 respirações. Vou sempre progredindo lentamente para que essa paciente se sinta confiante, ela evolua corretamente, sem querer acelerar o processo de reabilitação, tá? Por mais que ela esteja sem dor
ok? Então, o que eu vou dar ênfase aqui? Em continuar a estimular ela, que ela evolua sempre sem dor, tá? A dor durante o processo de reabilitação, uma contratura muscular, uma tensão muscular é normal, né? Eu falo para ela evoluir sem dor o quê? Para ela aprender a fazer os exercícios que são necessários, né? Respiração, ela pode fazer todo dia, que é uma ativação importante para quê? Além de você, né, orientar, então você gera uma maior confiança, só que ao mesmo tempo ela começa a focar mais dentro do processo de reabilitação. Que se você ajudar o seu cliente a focar e mostrar para ele que ele é mais importante de tudo, de uma hora que eu fico com o meu cliente, né, com o meu paciente ali, você ajuda ele se ajudar. Né? Esse que é o importante, é você transformar a vida dessa pessoa. Né? Pensa nisso, não pensa que você vai só transformar através do toque, não. É você transformar de uma forma geral, para quando ela estiver lá na casa dela, estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai lembrar do quê? De ativar o core, de se manter na postura. Né? Então, por isso que é o quarto A da reabilitação, que é o ativar, é uma orientação constante para isso, para essa pessoa me ajudar a se reabilitar. Que não adianta só eu falar aqui uma hora ali que eu sou o cara e isso vai mudar a vida dela. Não, eu estou ali para mudar, para transformar. Só que eu tenho que orientar constantemente. Aí dadas as últimas orientações, né? Dando as tarefas diárias, né? Para ela respirar corretamente, para ela evitar manter o ombro para frente, né, de protusão de ombro, ela sempre ativar as escápulas, toda vez que ela estiver em pé, lavando roupa, passando roupa, fazendo atividade de casa, se conscientizar na respiração lá no abdômen, tá? Outro fator muito importante, toda vez que o ser humano ele comete um erro muito grande, que é o que? Levantar errado da cama e deitar errado na cama. A gente tem mania de fazer o quê? Né? E repare isso dentro da clínica, dentro da sua prática clínica, pede para um cliente seu deitar, seja no chão, seja na maca, e observe como é que ele vai deitar. Ele provavelmente vai deitar, né? Ele vai deitar e vai fazer o quê? Só vai fazer como se fosse a extensão da coluna, né? Porque se eu sentei, eu estou fazendo a flexão, eu só vou então deitar e vou fazer essa como fosse uma extensão da coluna. Só que esse é o maior erro. Por quê? Porque eu ativo muito a região de abdômen, né? Que é dentro no movimento contrário, eu vou ativar antagonistas, então assim não vai existir uma ativação muscular. E desde que nós nascemos, né? Pegando um bebezinho como exemplo, ele nunca levanta reto. O que o bebê faz para levantar? Ele vira lateralmente. Então isso é um treino importantíssimo que deve ser orientado, que deve ser ativado. Esse gatilho mental ativo no cliente vai eliminar dores. Quando existe essa flexão do tronco quando está deitado após um relaxamento, eu estou ativando músculos anteriores, abdominais, né, peitoral e músculos anteriores da cervical. Então isso vai gerando muita ativação e a cadeia posterior começa a entrar em enfraquecimento e isso vai gerando as dores. Então, estimular a paciente a levantar corretamente, não que você tem que ficar ali fazendo 3 séries de 10. Pode fazer? Pode, claro. Porém, né, estimular a paciente, vira de lado, né, levanta corretamente é muito importante. E na primeira semana eu não falei, né, ser gentil, ter empatia pelaquela pessoa. Por que eu estou calçando tênis nessa pessoa? Tá? Porque ela está com a dificuldade de abaixar, porque toda vez que ela abaixa, ela sente uma pressão no local da cirurgia na cabeça. Então, se eu for gentil e tiver uma empatia com ela, isso vai gerar um bom estímulo nela, vai gerar uma emoção de que, tem alguém realmente se preocupando comigo, querendo cuidar de mim, tá? E são pontos, gatilhos, tá? Isso aí é psicologia, que o cérebro, toda vez que eu falo alguma coisa que engatilha algo, isso gera uma reciprocidade no paciente. Então, ser gentil faz toda a diferença, né? Mas eu não vou agachar ali e vou pôr o tênis na paciente. Sim, eu devo fazer isso, porque é uma dificuldade que ela tem. E ter empatia é isso, é você se colocar no lugar da pessoa e ajudá-la, tá? Então, faça isso pelo seu paciente que você vai ver que isso vai gerar uma energia muito boa, isso traz retorno de pessoas, porque quando ela for falar, dar impulso
Lá fora, ela vai falar o quê? Pô, lá as pessoas ajudam, né? As pessoas têm empatia, elas gostam do que ela faz, né? Se você não gosta, você não vai ter resultado, mas quando você gosta e assume o propósito e vai até o final, existe aí um excelente resultado que é evolução constante. E assim fechamos mais uma semana de reabilitação, os objetivos foram cumpridos, os resultados satisfatórios e eu já tenho a programação da terceira semana, que é iniciar as ativações musculares, fortalecimentos, para que essa paciente comece a ter uma independência de estar sem o colar cervical.